Olá, pessoal! Seguimos na nossa leitura do livro O Vício de Agradar a Todos e vamos começar hoje a parte 2, Lidando com os Nossos Vícios. Capítulo 6, Superando o Vício da Necessidade de Aprovação. Quando pensamos em viciados, talvez pensemos imediatamente em drogas ou álcool, mas a verdade é que podemos ser viciados em quase tudo. O apóstolo Paulo afirmou que ele não permitiria que nada o controlasse. 1 Coríntios 6,12. Esta é uma boa atitude e, se quisermos mantê-la, teremos de ser muito determinados. Até as pessoas mais espirituais podem se tornar viciadas. O vício delas pode não ser nas coisas que pensamos comumente quando ouvimos a palavra viciado, mas apesar de tudo, são vícios reais. Como vimos anteriormente, o vício é algo sem o qual as pessoas acham que não podem viver, ou algo que elas se sentem impelidas a fazer para aliviar a pressão, a dor ou desconforto de qualquer espécie. Um viciado em drogas, por exemplo, fará o que for necessário para conseguir uma dose sempre que começar a se sentir desconfortável. Um alcoólatra sentirá compulsão por beber, principalmente quando confrontado com os problemas da vida. A substância na qual a pessoa é viciada ajuda a aliviar a sua dor momentaneamente, mas um ciclo controlador extremamente destrutivo tem início em sua vida. Fumei cigarros por muitos anos e fui viciada em nicotina. Passei pelo mesmo tipo de coisas que descrevi, felizmente em menor grau. Por exemplo, se eu estivesse em uma situação de tensão, a primeira coisa que procurava era um cigarro. Se ficasse zangado ou estivesse sob qualquer tipo de estresse, fumava ainda mais do que o normal. Eu usava o fumo para aliviar a tensão em vez de lidar com os problemas da vida da forma que Deus escolheria para mim. Certamente, não me considerava uma viciada, mas finalmente tive de encarar a realidade de que não apenas era viciada em cigarros, mas que havia outras coisas em minha vida que me controlavam do mesmo modo. Eu era viciada em aprovação, na necessidade de estar no controle, em trabalho, em raciocinar e em outras coisas. Mas se eu desejava ser capaz de dizer como o apóstolo Paulo, não me deixarei dominar por nada, precisava estar disposta a enfrentar a verdade e permitir que Deus me transformasse. Viciada em raciocinar. Deus me revelou que eu era viciada em raciocinar. Simplesmente não conseguia me sentir confortável e em paz se não achasse que tinha tudo calculado em minha vida. Queria saber o que iria acontecer e como e onde sucederia. Se eu não soubesse, ficava ansiosa, inquieta, nervosa e mal-humorada. Tinha sintomas semelhantes aos de um viciado em drogas que precisava de uma dose. O nível de gravidade não era o mesmo, mas os sintomas sim. Naquela época eu era cristã e fazia parte do grupo Movimento pela Fé, o que supostamente significava que andava por fé. Porém, na realidade, isso não acontecia. Eu confiava em Jesus quanto à minha salvação, mas em muitas outras áreas confiava em mim mesma para dar as respostas de que eu precisava para a minha vida diária. As pessoas que se preocupam em excesso demonstram claramente que confiam em si mesmas e não em Deus para resolver os seus problemas. A preocupação é um pecado do qual precisamos nos arrepender como qualquer outro. No meu caso, havia sempre alguma coisa acontecendo, ou na minha vida, ou na vida de outra pessoa em que eu estava trabalhando ou tentando raciocinar a respeito. Eu pensava em diversas respostas que pareciam fazer sentido. E durante algum tempo elas me confortavam, mas as coisas nem sempre saíam do jeito que eu havia imaginado que sairiam. Lembro-me do Espírito Santo ter me falado ao coração, dizendo: Joyce, você acha que já calculou tudo o que vai acontecer na vida. Você acha que sabe o que eu vou fazer e como vou fazer. Mas na verdade você não sabe tanto assim. Joyce, você não é tão esperta quanto pensa. A Bíblia nos diz para não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Provérbios 3:7. Em outras palavras, nem de longe pense que você é inteligente o bastante para dirigir a sua própria vida e ter respostas para tudo. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Jeremias 10:23.
A vida seria muito mais fácil se acreditássemos na palavra de Deus e agíssemos de acordo com ela. Mas a maioria de nós precisa descobrir o que funciona e o que não funciona do jeito mais difícil. A sua palavra diz que não está em nós dirigir as nossas próprias vidas, mas ainda assim tentamos fazê-lo. Eu não desfrutava de paz por causa da minha mania de ponderar, mas havia feito isso por tanto tempo que não conhecia outra forma de viver. Assim são os viciados. Eles não gostam da vida que levam, mas ao mesmo tempo não conseguem enfrentar de vivê-la de outro modo. Elas a odeiam, mas precisam dela. Quando eu era criança, tive de cuidar de mim mesma desde muito nova. Meus pais me davam moradia, vestimenta e coisas desse tipo, mas eu me sentia usada em vez de amada. Eu não confiava em ninguém, porque as pessoas que diziam me amar abusavam de mim e me decepcionaram. Meu pai abusou de mim e minha mãe me abandonou. Ela não abandonou a casa fisicamente, mas fingia não saber o que estava acontecendo comigo, quando na verdade sabia muito bem. Ela era incapaz de tomar uma atitude por causa do medo. Ela tinha medo do escândalo que um caso de abuso infantil poderia causar. A rejeição e o abandono que experimentei em minha infância foram as raízes do meu vício por aprovação. Eu tinha um sentimento profundo de que era imperfeita e, como não me aceitava, tinha medo de que ninguém mais me aceitasse também. Quando criança, nunca me senti segura. Não sentia que podia expressar uma necessidade ou um desejo e esperar que meus pais o atendessem. Eu não queria pedir coisa alguma, principalmente a meu pai, porque sempre havia um preço a ser pago. Desenvolvi o hábito de olhar para diante mentalmente, sempre tentando estar um passo à frente de qualquer necessidade que tivesse. Não queria precisar de ninguém. Decidi cuidar de mim mesma, o que é um trabalho gigantesco para uma criança. Decidi até cuidar dos outros, principalmente de minha mãe. Ela não parecia ser capaz de cuidar de mim e me proteger, então me tornei a salva-vidas da família. Cresci com um falso senso de responsabilidade. Ainda hoje tenho de resistir à tentação de me sentir responsável por coisas das quais outras pessoas deveriam estar cuidando. Também me tornei viciada na necessidade de estar no controle. Eu tinha medo de deixar que os outros tomassem qualquer decisão, porque não tinha confiança de que eles se preocupariam comigo. Estava acostumada a ser usada. Quando saí de casa e pude dirigir minha própria vida, decidi que nunca mais seria ferida novamente. Prometi a mim mesma, ninguém nunca mais se aproveitará de mim novamente. Ninguém vai me dizer o que fazer. Tornei-me rebelde contra a autoridade, principalmente contra a autoridade masculina. Eu não era má, estava apenas com medo. Se não estivesse no controle, ficava frenética, tentando manipular as circunstâncias de forma a conseguir sempre o que queria. Existe uma infinidade de vícios, mas agora vamos discutir o vício em aprovação, a necessidade de aprovação. Quando baseamos a nossa autoestima na forma como as pessoas nos tratam ou no que cremos que elas pensam a nosso respeito, isso faz com que nos tornemos viciados na aprovação delas. Não precisamos ser aprovados por certos indivíduos para nos sentirmos bem conosco. Quando achamos que precisamos, temos uma convicção falsa que abrirá a porta para muita infelicidade em nossas vidas. Podemos desperdiçar muito tempo e esforço tentando agradar as pessoas e ganhar a aprovação delas. Mas se um único olhar de reprovação ou uma palavra depreciativa é o suficiente para arruinar o nosso senso de autoestima, estamos vivendo em cativeiro. Não importa o quanto nos esforcemos para agradar as pessoas e ganhar a aceitação delas, sempre haverá alguém para nos reprovar. Em Gálatas capítulo 4, a Bíblia fala sobre duas alianças, descrevendo duas formas pelas quais podemos viver. Vamos dar uma olhada nelas. 1. Através das obras da carne. O primeiro modo segundo o qual podemos viver é pelas obras da nossa carne. Podemos cuidar de nós mesmos, fazer nossos próprios planos e nos esforçarmos para fazer as coisas acontecerem do nosso jeito e no nosso tempo. Esse é o jeito natural, o jeito normal segundo o qual a maioria das pessoas vive. É um caminho que produz todo tipo de infelicidade. Nós nos esforçamos, ficamos frustrados, fracassamos e terminamos esgotados e desgastados na maioria das vezes.
Ficamos confusos, derrotados e não temos paz nem alegria. 2. Através da fé. O segundo modo pelo qual podemos viver é sobrenaturalmente pelo poder de Deus. Podemos viver pela fé confiando que Deus fará o que precisa ser feito em nossas vidas. Esse modo é descrito na Bíblia como um novo e vivo caminho, Hebreus 10:20, o qual examinaremos mais adiante neste livro. Este novo caminho produz paz, alegria, calma e sucesso. Podemos tentar ganhar a aceitação das pessoas do jeito do mundo, ou podemos escolher o jeito de Deus. Favor sobrenatural. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Provérbios 16:7. Deus nos concederá favor junto às pessoas se lhe pedirmos que o faça e se colocarmos a nossa confiança nele. Ele pode até fazer com que os nossos inimigos se reconciliem conosco. Quando comecei a pregar, é claro que eu queria que as pessoas gostassem de mim e me aceitassem, e ainda quero. Naquela época, eu não sabia muito sobre confiar em Deus para obter seu favor sobrenatural. Então, sentia muita pressão para fazer todas as coisas certas, na esperança de que as pessoas me aceitassem e me aprovassem. O problema com esse tipo de mentalidade é que cada pessoa espera algo diferente. E não importa o quanto nos esforcemos, não podemos agradar a todos o tempo todo. Algumas pessoas achavam que minhas conferências eram longas demais, enquanto outras queriam que eu passasse ainda mais tempo pregando para elas. Algumas achavam que a música era alta demais, enquanto outras a queriam ainda mais alta. A maioria das pessoas que participavam amava meu estilo de pregação, mas ocasionalmente alguém se ofendia com a minha abordagem direta e me mandava uma carta de correção. Qualquer reprovação me deixava literalmente quase doente de preocupação e com sentimentos de rejeição, até que aprendi a confiar em Deus em vez de tentar conquistar a aceitação. Em A Máscara por Trás da Máscara, o biógrafo Peter Evans diz que o ator Peter Sellers desempenhou tantos papéis que às vezes ele não estava seguro da sua própria identidade. Em outras palavras, Sellers desempenhou tantos papéis que se esqueceu de quem era. Lembro-me de um dia ter clamado a Deus cheia de frustração, dizendo: "Não sei quem sou ou como devo agir." Às vezes eu me sentia como uma máquina de vender coisas. Todos que se aproximavam apertavam um botão diferente, esperando obter algo diferente de mim. Meu marido queria uma esposa boa, adorável e submissa. Meus filhos queriam uma mãe atenciosa. Meus pais e minha tia, que são idosos e dependem de mim, queriam minha atenção. O chamado de minha vida exigia muitas coisas de mim. As pessoas a quem eu ministrava queriam que eu estivesse disponível para elas sempre que achassem que precisavam. Eu dizia sim a tudo, até que finalmente caí doente de estafa e percebi que se não aprendesse a dizer não, estaria fadada a ter problemas sérios de saúde. Eu queria que todos me amassem e me aceitassem. Desejava desesperadamente a aprovação deles, mas estava tentando conseguir isso de forma errada. O Senhor me disse que Ele me concederia favor junto às pessoas se eu orasse por elas e confiasse nele. Deus pode fazer com que as pessoas que normalmente nos desprezariam nos aceitem e gostem de nós. A Bíblia diz que Ele muda o coração dos homens, assim como muda o curso das águas. Provérbios 21:1. Se Deus pode fazer um rio fluir em uma determinada direção, Ele certamente pode mudar o coração de alguém para conosco. Nós nos desgastamos tentando fazer aquilo que só Deus pode fazer. Deus pode abrir as portas certas para você, e Ele o fará e lhe concederá favor junto às pessoas certas no tempo certo. Por exemplo, Deus pode lhe conseguir um emprego muito melhor do que qualquer coisa que você poderia conseguir por si mesmo. Na verdade, Deus me deu um emprego para o qual eu nem sequer estava qualificada, e depois me capacitou para exercê-lo. Eu trabalhava em um negócio como gerente geral e lidava com coisas que a maioria das pessoas precisaria de uma formação universitária e muitos anos de experiência para realizar. Naquela época, eu não tinha nenhuma dessas coisas, mas Deus estava do meu lado. Podemos ter o favor de Deus e Ele nos concederá favor junto aos homens. Confie em Deus para obter favor.
Quando Deus nos favorece, Ele nos dá coisas e faz coisas por nós que, do ponto de vista natural, não merecemos. Na verdade, o trabalho que exerço agora é um trabalho que não mereço e para o qual não estou qualificada naturalmente, mas é um trabalho que Deus me capacita diariamente para realizar. Jesus disse que a unção do Espírito Santo, que o qualificou para fazer o que fez em Lucas 4, 18 e 19, é a mesma coisa que me qualifica para fazer o que faço. Deus me escolheu e separou para esse trabalho. Ele me ungiu. Ele quer fazer o mesmo por todos os seus filhos, se eles o permitirem. Lembre-se, Deus começa onde nós terminamos. Pare de lutar tentando fazer as coisas acontecerem de acordo com os seus desejos e peça a Deus para ocupar o assento do motorista na sua vida. Enquanto tentarmos fazer as coisas acontecerem na força da nossa carne, Deus ficará de fora, esperando que fiquemos esgotados. Finalmente é o que acontecerá, e esperamos que quando isso acontecer, clamemos pelo Senhor. Não podemos agradar a todos o tempo todo. Qualquer um de nós que pretende fazer muitas coisas na vida terá de aceitar o fato de que haverá momentos em que não teremos a aprovação de todos. A necessidade de sermos populares roubará o nosso destino. Lido com uma grande variedade de pessoas e ministro a elas. É humanamente impossível agradar a todas elas o tempo todo. Temos mais de 500 funcionários no Ministério Joyce Meyer. Quase nunca tomamos uma decisão que satisfaça a todos eles. A Bíblia diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo, Filipenses 2,7. Essa é uma declaração expressiva. Ele não era bem visto por muita gente, mas o seu Pai Celestial o aprovava e aprovava o que ele fazia. E isso era tudo que realmente importava para ele. Desde que você e eu tenhamos a aprovação de Deus, temos aquilo de que mais necessitamos. O apóstolo Paulo disse que se ele houvesse tentado ser popular com as pessoas, ele não teria sido um servo do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 1:10. Paulo estava dizendo que necessitar da aprovação das pessoas de forma desequilibrada pode roubar o nosso destino. Não podemos sempre agradar a Deus e as pessoas ao mesmo tempo. Ore pedindo o favor de Deus. Confesse que você recebeu o favor de Deus e que Ele lhe concede favor junto aos homens. Antes de embarcar em qualquer empreendimento de negócios, peça o seu favor. Quando encontrar pessoas novas, peça favor. Costumo pedir a Deus que me conceda favor até mesmo antes de ir a um restaurante. Ele pode me conseguir o melhor lugar na casa, o melhor garçom, o melhor serviço e a melhor comida. A Bíblia diz em Tiago 4:2, nada tendes porque não pedes. Comece a pedir favor regularmente e você ficará espantado com a aceitação e com as bênçãos que virão até você. Você terá tantos amigos que precisará orar acerca de quais convites deverá aceitar ou recusar. Desenvolva sua fé na área do favor. Viva esperando por isso o tempo todo. Lembre-se, você não pode agradar a todos o tempo todo, mas Deus pode lhe conceder favor. Confie nele para escolher seus amigos, para abrir as portas certas e para fechar as portas erradas. Peça ao Senhor que faça conexões divinas, amizades perfeitas para você. Deus pode colocar você em contato com as pessoas que acrescentarão à sua vida em vez de roubar dela. Embora Deus lhe conceda favor, ainda assim haverá momentos em que certas pessoas não lhe darão a sua aprovação. Esforce-se para agradar a Deus e deixe que Ele trate com as pessoas. Cativeiro ou liberdade? Como mencionei, há duas formas de se viver. Podemos viver pela graça, ou seja, pelo favor e a ajuda de Deus, ou podemos viver pelas obras, pelos nossos próprios esforços, tentando fazer o trabalho de Deus. Um jeito gera cativeiro, o outro liberdade. Eis alguns exemplos. Há dois tipos de justiça: a que tentamos conquistar pela nossa própria lista perfeita de boas obras e a que Deus nos dá por meio da fé em Jesus Cristo. Há dois tipos de amor que podemos ter: o amor que tentamos conquistar e merecer e o amor que recebemos como dom gratuito de Deus. Há dois tipos de amor que podemos dar. Primeiro, o tipo de amor simples e comum que as pessoas precisam merecer e conquistar. Quando achamos que elas não merecem o nosso amor, nós o retemos.
Também podemos dar o amor de Deus, o amor que Ele nos deu. Podemos deixar que o amor dele flua através de nós. O amor de Deus é um amor incondicional. Podemos receber esse amor dele e entregá-lo a outros. Há duas formas de prosperar na vida: tentando traçar o seu próprio caminho e lutando de acordo com o sistema desse mundo, ou fazendo o que Deus orienta, dando os dízimos de toda a sua renda e ofertando conforme a direção de Deus. Quando nos decidimos a honrar a Deus com nossos dízimos e ofertas, Ele sempre atende às nossas necessidades. Há dois caminhos para a promoção. Podemos tentar nos promover, sempre procurando formas de nos projetarmos, ou podemos confiar em Deus para nos promover e nos conceder favor. Há dois tipos de aprovação. Uma é a que vem das pessoas e a outra é a que vem de Deus. Queremos que as pessoas nos deem sua aprovação, mas se nos tornarmos viciados na aprovação delas, se tivermos de tê-la a qualquer custo e estivermos prontos a fazer tudo o que elas exigem para obtê-la, perderemos a nossa liberdade. Se confiarmos em Deus para termos aprovação, seremos libertos desse vício. Limites e equilíbrio ou esgotamento. As pessoas viciadas em aprovação entram em esgotamento com frequência. Para elas, existe sempre o perigo de tentar demais. Elas querem tão desesperadamente agradar que fazem tudo o que acham que se espera delas e mais um pouco. Elas podem ser comprometidas em serem boazinhas. Às vezes dizem sim apenas porque não podem dizer não. E não porque acham que suas atitudes são da vontade de Deus. Elas se esgotam por falta de discernimento ou por um sentimento de culpa infundado. E assim, a ira delas também aumenta. Ficamos aborrecidos quando nos sentimos usados e empurrados para todos os lados. O esgotamento nos deixa aborrecidos porque lá no fundo reconhecemos que isso não é normal. Ficamos aborrecidos com as pessoas que nos pressionam, quando na verdade estamos permitindo sermos pressionados. Para evitar a pressão dos outros e de nós mesmos, devemos assumir o controle da nossa vida sob a direção do Espírito Santo. Certa vez, quando eu estava reclamando por causa da minha agenda apertada, ouvi o Espírito Santo dizer: Joyce, é você quem faz a sua agenda. Se você não está satisfeita com ela, faça algo a respeito. Frequentemente reclamamos e vivemos uma vida silenciosamente aborrecida, enquanto ao mesmo tempo continuamos a fazer as mesmas coisas que nos aborrecem. É verdade que as pessoas não devem nos pressionar, mas também é verdade que não devemos nos permitir sermos colocados sob pressão. Não podemos culpar os outros por aquilo que é nossa responsabilidade. A vida cristã normal deve ser vivida dentro dos limites de um viver equilibrado. Quando uma pessoa tem um caso grave de esgotamento, a cura não é fácil. Nenhum de nós, nem mesmo os que foram chamados por Deus, podem quebrar as suas leis naturais sem pagar a penalidade por isso. Embora possamos trabalhar para Deus, não podemos viver sem limites. Jesus descansou. Ele afastou-se das exigências da multidão e tirou um tempo para renovar as forças. Muitos dos santos de Deus, mais preciosos e conhecidos, sofreram de cansaço e esgotamento com a tendência à depressão. Precisamos aprender que nem todos os nossos problemas são espirituais. Alguns deles são físicos. Geralmente culpamos o diabo por coisas que são culpa nossa. Precisamos aprender a dizer não e não temermos perder relacionamentos. Cheguei à conclusão de que se eu perder um relacionamento por dizer não a alguém, então realmente nunca tive um relacionamento com aquela pessoa. Os relacionamentos são parte importante da vida. Deus quer que tenhamos relacionamentos agradáveis e saudáveis. Um relacionamento não é saudável se uma das pessoas está no controle, enquanto a outra se esforça para ter a sua aprovação, conseguindo-a por estar sempre pronta a fazer qualquer coisa que a outra deseje, independente do que seja ou de como aquele indivíduo se sinta acerca de sua personalidade. Se tivermos de pecar contra a nossa própria consciência para ter a aprovação de alguém, estaremos fora da vontade de Deus. Mencionei que você pode comprar amigos, deixando que eles controlem você, mas para mantê-los terá de fazer o mesmo que fez para conquistá-los.
Finalmente, você se cansará de privar-se da sua liberdade. Na verdade, é melhor estar só do que ser manipulado e controlado. Tenha cuidado com a forma como você inicia um novo relacionamento. Aquilo que você permite no início passará a ser esperado de você. Quando entramos em negociações com pessoas diferentes, com as quais nunca trabalhamos antes, Dave sempre estabelece limites. Se recebemos de volta um trabalho ou um produto inferior em qualquer aspecto, ele imediatamente informa que esperamos nada menos que a excelência. Se elas começam comparecendo atrasadas para os compromissos sem avisar, ele informa que esse tipo de comportamento é inaceitável. Houve momentos em que achei que ele estava sendo duro demais com elas, mas ele sempre diz: se não definirmos desde o princípio o que esperamos, mais tarde tirarão vantagem de nós. Apenas lembre-se de que aquilo que você permite no início de um relacionamento deve ser aquilo com o que você deverá ficar satisfeito de forma permanente. Demonstre às pessoas por meio de atitudes que, embora você deseje ter a aprovação delas, você pode viver sem isso se for preciso. Respeite as pessoas e faça-as saber que você espera que elas também lhe demonstrem respeito. Às vezes, as pessoas fazem concessões no início de um relacionamento para conseguir alguma coisa ou alguém que desejam. Elas pensam que podem mudar aquela pessoa mais tarde, mas nem sempre as coisas funcionam dessa forma. Conheço muitas mulheres que se casaram com homens não crentes, pensando que poderiam convencê-los a amar Jesus mais tarde. A maioria delas terminou tendo uma vida infeliz, presas a um jugo desigual com os incrédulos. 2 Coríntios 6,14. Recentemente, estava visitando uma amiga em Minnesota e, enquanto estava lá, conheci uma mulher que me pediu para explicar-lhe sobre o significado de estar em jugo desigual com um incrédulo. Ela estava namorando um homem que dizia ser cristão, mas não estava realmente comprometido com Cristo. Ela própria havia sido criada em um lar cristão e mantinha um relacionamento ativo e pessoal com o Senhor. Seu pai havia se oposto veementemente a que ela desse continuidade ao relacionamento com aquele homem, dizendo que ela estaria em julgo desigual. Quando estamos ligados emocionalmente a alguém, precisamos tomar muito cuidado para não deixar que nossas emoções se sobreponham à sabedoria e silenciem a voz de Deus. Eu disse simplesmente àquela mulher que ela estaria cometendo um erro casando-se com aquele homem, esperando poder transformá-lo mais tarde. Se ele fosse um cristão, teria de prová-lo demonstrando seu compromisso com um estilo de vida cristão. Muitas pessoas dizem que são cristãs, mas não demonstram os frutos do que dizem. A Bíblia diz: pelos frutos o conhecereis. Mateus 7,16. Muitas pessoas aceitam mentalmente a existência de Deus, mas isso não significa que elas estão comprometidas em servi-lo. O mundo, na verdade, está cheio de pessoas que acreditam em Deus, mas vivem em pecado. Aquela mulher compartilhou comigo que o homem que ela estava namorando estava começando a frequentar a igreja com ela de vez em quando, e ela tinha esperança de que ele fizesse um compromisso sério com Deus. Eu disse a ela que se certificasse de que ele fizesse isso antes de se casar com ele. Eu disse a ela que não fizesse concessões no início do relacionamento, mas que fosse extremamente clara quanto às suas expectativas. Sabedoria é escolher agora aquilo que o fará feliz mais tarde. Não viva como se não houvesse amanhã, porque o amanhã sempre vem. Quando escolhemos as pessoas com quem achamos que queremos ter um relacionamento, seja profissional ou pessoal, geralmente descobrimos mais tarde que as nossas escolhas não foram muito sábias. Peça a Deus para lhe dar contatos divinos. Ele pode escolher relacionamentos para você que você mesmo jamais escolheria, porque você tem ideias preconcebidas sobre o que quer. Aprenda a olhar além do exterior das pessoas e a ver o coração delas. Alguém pode parecer bom exteriormente, mas ter um relacionamento com essa pessoa pode ser um pesadelo. Outra pessoa pode não lhe atrair à primeira vista, porém, quando você passa a conhecê-la, ela pode vir a ser o melhor amigo ou amiga que você já teve. Eu era insegura e queria sempre ser amiga das pessoas populares, mas geralmente acabava me machucando. Eu buscava ter a aprovação dessas pessoas porque estava cheia de insegurança. A insegurança e o vício em aprovação.
Como mencionamos na primeira parte do livro, pessoas inseguras se tornam facilmente viciadas em aprovação. Elas querem e precisam tanto da aprovação das pessoas que farão simplesmente qualquer coisa para consegui-la. Mas a segurança é parte da herança que Deus nos deu através de Jesus. Ele quer que nos sintamos seguros e à vontade em todo o tempo. Ele quer que sejamos livres para sermos nós mesmos e que nos sintamos aceitos. Deus nos dará essa liberdade e aceitação através de Jesus Cristo, se o buscarmos para alcançá-las. Se você tem sido viciado em aprovação, ou se conhece alguém que o seja, você está ciente de que esta é uma forma infeliz de se viver. Você nunca sabe quando terá aprovação ou reprovação das pessoas. Quando acha que descobriu o que elas querem, elas podem mudar de ideia. Você não fica livre para seguir o seu coração, nem a direção do Espírito Santo, porque precisa sempre pensar sobre o que as pessoas querem e sobre o que as fará felizes. Meu pai era um homem totalmente disfuncional. Em outras palavras, ele não funcionava como um pai deve funcionar. Ele não só fazia uso de todo tipo de abusos, como era alguém impossível de se agradar. Ocasionalmente, ele demonstrava sua aprovação por algo que eu havia feito. Porém, eu podia fazer a mesma coisa em outra ocasião e ter problemas por ter feito aquilo. A atmosfera era terrivelmente instável e sobrecarregada pelo medo. Isso fazia com que eu me sentisse extremamente insegura. Eu estava sempre com medo de sofrer reprovação e de me meter em encrencas ou ser castigada. Eu me esforçava o máximo para tentar fazer o que achava que ele queria, mas essas coisas eram muito volúveis e, portanto, impossíveis de se imaginar. Passar por esse tipo de experiência finalmente transformou-me em uma pessoa viciada em aprovação. Eu queria tão desesperadamente evitar a dor da reprovação que estava disposta a fazer praticamente tudo para obter a aprovação das pessoas. Tive de aprender a confrontar esse vício em minha vida e a confrontar as pessoas que tentavam me controlar. O confronto. Manter relacionamentos saudáveis às vezes requer confrontar pessoas. Isso significa que você precisa dizer não, mesmo quando a outra pessoa quer ouvir sim. Significa que você pode ter de decidir fazer alguma coisa que sabe que a outra pessoa não aprovará, se sabe que essa é a melhor opção para você. Se você não tem confrontado as pessoas e agora está sendo controlado e manipulado, não será fácil mudar as coisas. Quando você desenvolve um padrão de agradar as pessoas por medo, é necessário um verdadeiro passo de fé para quebrar esse padrão. Eu tinha muito medo do meu pai e dizer não a ele simplesmente não era uma opção. Quando saí de casa, caí no mesmo padrão de comportamento com outras pessoas que tinham uma personalidade parecida com a dele. Eu tinha dificuldades em manter minha liberdade, principalmente diante de pessoas de temperamento forte. Se estivesse com alguém que permitisse isso, eu me tornava a parte controladora. No entanto, se a outra pessoa tivesse uma personalidade dominante, eu sempre acabava sendo controlada. A verdadeira liberdade era uma coisa totalmente estranha para mim. Eu não sabia dar liberdade às outras pessoas e não sabia como me apropriar do meu próprio direito de ser livre. Se as pessoas não estão acostumadas a serem confrontadas, elas podem reagir de uma forma muito agressiva, até que se acostumem com a mudança. É possível que você até tenha de explicar que entende que permitiu que elas fizessem tudo do jeito delas no passado, mas que você estava errado. Explique que você se sentia inseguro e precisava da aprovação delas, mas que agora precisa mudar as coisas. Será difícil para você e para elas, mas você precisa fazer isso para ter um relacionamento saudável. Passe algum tempo orando a respeito antes de confrontar alguém. Peça a Deus para lhe dar coragem. Peça a Ele que ajude a outra pessoa para que ela se disponha a mudar. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Marcos 10:27. O importante é tomar a decisão agora de que com a ajuda de Deus você quebrará o ciclo do vício em aprovação. De início, você pode se sentir muito desconfortável com o pensamento de que alguém não está feliz com você, mas deve se lembrar que a única outra opção que tem é passar a vida sentindo-se infeliz. Quebrar qualquer vício gera sofrimento, mas conduz à vitória.
Podemos sofrer a caminho da vitória ou podemos sofrer em um ciclo interminável de vícios. Se você vai sofrer, pelo menos que seja por um motivo que vale a pena. No próximo capítulo, irei falar sobre um dos primeiros obstáculos que enfrentamos quando decidimos vencer o vício da aprovação, abandonarmos as feridas emocionais do passado. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.